Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre um dia interessante, um dia diferente, celebrado em 17 de maio. Sabe qual é o dia? Dia Internacional ou Mundial da Internet. Isso mesmo, quantas questões, giram em torno dessa pauta, e hoje no nosso dia a dia a gente já não consegue mais viver sem essa ferramenta. Agora, tem vários tópicos aqui que a gente vai conversar no programa de hoje, como inteligência artificial, segurança, cibersegurança, chat GPT, automação, 5G, crianças e adolescentes, também a segurança do que assistem, do que têm acesso. E nesse bate-papo tenho dois convidados, de forma presencial comigo nos estúdios, Jefferson Daddario, CEO e consultor sênior em cibersegurança, e via remoto conosco também nos acompanha Cláudio Dodge, especialista em segurança, informação e privacidade e proteção de dados. Sejam bem-vindos, obrigada. Que agradeço, uma honra estar aqui e poder contribuir com o programa. Cláudio? Olá, realmente eu agradeço, é uma honra estar aqui falando de um tema tão relevante aí para esse momento atual da gente. Nós é que agradecemos. Vamos começar falando então aqui sobre o projeto de lei instituído por essa casa, inclusive por um dos deputados, o Mauro Bragato, é o projeto de lei de número 1139 de 2023, que obriga plataformas digitais a adotarem medidas de segurança para o acesso de crianças e adolescentes em ambientes virtuais. Aí é só o pontapé, né, Jefferson? Digamos que é só a ponta do iceberg de quando a gente fala em internet e cibersegurança também. Qual é a importância hoje da gente regulamentar esses meios, principalmente para o uso de crianças, jovens e adolescentes? Sempre importante, né? Acho que todo mundo que é pai, tio, tem a preocupação, acho que os professores também, todos os professores aí estão sempre discutindo isso, qual a idade certa para dar um dispositivo para uma criança. Então é importante, se as redes sociais tiverem... muitas já têm, né? Eu acredito que muitas plataformas elas já têm essa preocupação, mas é claro, é um projeto importante, interessante, né? A gente precisa analisar aí com carinho isso e poder também demonstrar essa preocupação, né? Por parte do legislativo, do executivo, que é sempre bem-vindo. E claro, qualquer contribuição que agregue valor, com certeza a sociedade vai ver isso como algo benéfico. Claro, acredito que o diálogo e a troca de ideias sobre isso entre as plataformas digitais e os representantes aí da sociedade é sempre benéfico e positivo. Muito bem. Cláudio? Realmente, quando a gente fala de questões de proteger aí crianças e adolescentes, especialmente nesse meio da internet, cabe a gente lembrar que a internet tem realmente todo tipo de conteúdo, né? Inclusive em redes sociais, plataformas digitais. Então, mais do que nunca, especialmente porque hoje a internet é amplamente disseminada, né? Quem não tem ali um dispositivo que consegue acesso, enfim, e mesmo quando um pai não permite que um filho tenha acesso, ele acaba conseguindo acesso através de um dispositivo de um colega, enfim. Então, todo esse tipo de iniciativa é uma discussão extremamente relevante aí para a sociedade, porque a gente vê esses inúmeros casos aí de, enfim, coisas não muito boas acontecendo. Nossa, se já acontecem com adultos, imagina com crianças e adolescentes. Então, é uma pauta que realmente tende a se tornar cada vez mais importante e realmente precisa de alguns controles aí, olhando, como o Jefferson mencionou, né, olhando qualquer tipo de iniciativa com muito carinho, mas sim dando respostas aí para proteger a sociedade como um todo. Jefferson, vamos começar explicando, esse termo cibersegurança. Talvez nem todo mundo entenda exatamente o que significa, em termos técnicos aí, né? Você também, o Cláudio, que trabalham especificamente nessa área, né? Acho que podem dar uma pista mais didática para a gente. Claro, e não é nada tão complicado, apesar do termo parecer, né, coisa de filme de ficção científica, mas imagine assim, dentro de uma empresa você tem gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão administrativa e é necessário ter a gestão da segurança da informação, que ela acaba sendo uma prima e de certa forma congruente à segurança empresarial, né? Talvez a segurança empresarial nós vejamos, né, dentro de um estabelecimento comercial, de uma empresa, o controle do acesso, as câmeras, as catracas, as portas e a segurança da informação, a informação que nós manuseamos, lidamos todos os dias. Cada um de nós produz novos dados e informações o tempo todo. Nós estamos com algum dispositivo que nos conecta no ciberespaço, na rede e na tecnologia. Então,
todo esse mundo real, a segurança da informação, a gestão da segurança da informação. E o que nos conecta na internet, no cyberespaço, que é um termo que não fui eu que cunhei, mas um especialista há muitos anos falou, aqui tem o cyberespaço, que é a conexão das pessoas e das empresas por meio da internet. Então esse espaço cibernético envolve várias tecnologias conectadas, pessoas conectadas, empresas conectadas e tecnologias trocando dados e informações com outras tecnologias. Por isso se usa esse termo cyber. E aí nesse cyberespaço existe a cibersegurança, que é a proteção das empresas e dos negócios digitais nesse mundo, né, digital, e também hoje para as pessoas. Cada vez que uma pessoa está conectada numa rede social, trocando mensagens, ela precisa também ser protegida direta ou indiretamente. Direta quando eu e você temos um dispositivo e a gente compra um aplicativo, alguma coisa, porque nós queremos a proteção, não é só a capinha para proteger o smartphone, né? Aqui é a parte física, mas como é que protege a nossa pessoa no mundo digital, no cyberespaço? Né? Que pode ser o Jefferson ou pode ser um avatar do Jefferson, algo que a gente está ali num jogo ou numa realidade virtual de algum game ou de alguma plataforma de comunicação, poderia ser também. Então, você pode se autoproteger comprando antivírus e outras tecnologias para proteger aqui você na entrada nesse cyberespaço, e também as empresas se protegem. Hoje as empresas, algumas já nasceram digitais, já são digitais e já nasceram nesse mundo do cyberespaço, outras são empresas reais, do mercado comum real, e estão navegando, né? Estão colocando cada vez mais negócios no mundo digital, fazendo novos tipos de relacionamentos, elas precisam da cyberproteção. Então elas também têm que se preparar, não só portas, catracas e antivírus na empresa real, mas como elas vão lidar com todas essas transações financeiras, comunicações, trocas de informações nesse cyberespaço. Então a cibersegurança é isso, é proteger negócios e pessoas nesse mundo virtual que é o cyberespaço, que agora a gente começa a tocar um pouquinho nele. Quando a gente põe um óculos, começa a interagir cada vez mais, né? Fazendo até uma analogia com os games, mas ali tudo é real e tem os riscos, e tem o crime, e tem o hacktivismo, que é protestar ali naquele cyberespaço. Nossa, tem protesto e manifestações ali? Tem, chama-se hacktivismo. E assim vai. Então é um mundo novo, entre aspas, mas que nós todos hoje estamos inseridos. E se a gente pegar as 10 empresas mais valiosas do mundo hoje, a primeira delas vale muito mais em trilhões de dólares, que são empresas digitais, do que há 20 anos empresas do mercado tradicional. Cláudio, você quer complementar? Olha, um ponto que eu acho que é fundamental a gente entender é que quando a gente fala de segurança cibernética, né, essa cybersecurity, ela já saiu do ambiente corporativo, né? Hoje, com a gente consumindo cada vez mais tecnologia, o Jefferson citou algumas, né? Temos celulares inteligentes, óculos virtuais, enfim, uma infinidade de equipamentos inteligentes. Minha assistente virtual está aqui do lado, não vou falar o nome dela, senão ela acaba participando aqui da entrevista, mas é um dispositivo bastante comum. Então, vale a gente lembrar que essas práticas de segurança cibernética não se limitam mais ali ao ambiente corporativo, né? A mesma técnica que a gente usa, por exemplo, para proteger uma grande organização de maneira bastante similar, a gente acaba trazendo para o ambiente familiar. Então, eu preciso proteger aquele modem da minha internet, eu preciso proteger a minha Wi-Fi, eu preciso proteger o meu dispositivo pessoal, meu celular, enfim. O mais importante nesse sentido é que realmente as pessoas acabem tendo pelo menos um conhecimento básico sobre o tema, já que a gente está navegando cada vez mais nesse mundo virtual, é importante que a gente saiba como nos proteger nesse ambiente que muitas vezes é maravilhoso, mas acaba realmente tendo alguns desafios, como o Jefferson comentou, né? Criminosos cibernéticos, hacktivismo, enfim, uma série de desafios que são comuns para quem trabalha na área, mas para quem está ingressando nem sempre conhece, nem sempre sabe exatamente como lidar. Aí, vamos voltar um pouco, né, Jefferson? Vamos falar desse hacktivismo também. É uma coisa nova, né? É um termo novo.
Como que as pessoas podem protestar ou se manifestar num ambiente virtual? A gente sabe, claro, as pessoas podem, então, por meio de alguma rede social, de repente, fazer alguma campanha, algum abaixo-assinado, mas é disso que a gente está falando ou só disso? Não, o hacktivismo já é uma coisa, vamos dizer assim, é um ativismo, mas no sentido de prejudicar ali, de protestar contra uma marca que patrocina alguém, né? A gente teve isso durante a Copa do Mundo, tivemos aí, agora se a gente pensar aí nas guerras que estão acontecendo, você pode ver, de repente, empresas que são associadas a X. Pô, peraí, vai ter um grupo, ativistas que vão talvez fazer um hacktivismo, tentar derrubar um site, colocar lá uma bandeira, colocar um protesto, tentar atacar uma operadora de cartão de crédito que está associada. Então, é um ataque hacker, mas com essa finalidade do protestar, do mostrar alguma coisa, alguma tese, alguma coisa que aquilo é contra ou a favor. Então, existem vários casos já de hacktivismo, assim, contra empresas reais. Isso geralmente é mais direcionado a governo, a empresa, algo do tipo, né? E acaba tendo essa possibilidade. Grupos hackers, pessoas que têm um conhecimento técnico, que têm essa condição e vão usar isso. Como antigamente entrava e pichava o site lá colocando alguma coisa. Agora não, vamos derrubar, vamos criar um contratempo, vamos atrapalhar essa empresa que faz negócios digitais. Então acaba sendo aquele movimento de um protesto, mas que de certa maneira prejudica a empresa ou até mesmo clientes dessas empresas ou a comunidade que muitas vezes depende disso. Agora, Cláudio, quando deixa de ser um hacktivismo e passa a ser um crime digital, por exemplo? É bem similar vamos pensar, o protesto convencional que a gente faz no mundo real. Muitas vezes a pauta ali é até válida, mas dependendo da maneira como você faz o protesto, né, se você destrói algum tipo de propriedade, acaba que você está violando a lei. Mesma coisa no mundo digital. Se um grupo hacktivista, por exemplo, está direcionando ali o protesto para uma determinada entidade e acaba, como o Jefferson acabou de comentar, executando um ataque muito comum, por exemplo, antigamente eram ataques chamados de negação de serviço, né? O DDoS, que é quando você tenta exaurir recursos, como um website, para ele ficar fora do ar, ou um outro tipo de recurso, enfim. Se você executa esse tipo de ação, dificilmente ela pode ser vista como legítima, por mais que a pauta em si, né, aquilo que o hacktivista está defendendo, em teoria, pode sim ser uma pauta boa, tá? Mas dependendo do tipo de ação que ele executa, certamente ele vai estar ali violando alguma lei, né? Alguns bons anos atrás, cerca de pouco mais de 10 anos atrás, eu lembro de um ataque que foi direcionado, por exemplo, à Petrobras, porque, em teoria, queriam baixar o valor dos combustíveis, tá? Algo que a gente sabe que não vai fazer muito sentido, né? Nesse caso específico, o pessoal queria mais era chamar atenção mesmo. Mas, geralmente, não é a melhor forma de protestar. E hoje, não é exatamente um hacktivismo, tá? Mas a gente tem visto muito esse tipo de protesto direcionado, às vezes, ao invés de ser direcionado a empresas, direcionado a pessoas, né? Hoje também tem muito cancelamento digital que a gente vê aí nas redes sociais, também é bastante preocupante, dependendo do que você expõe ali sobre aquela pessoa, acaba que, de novo, mesmo sendo uma pauta válida, você pode estar, sim, violando alguma lei, então tem que ter bastante cuidado nesse sentido. Jefferson? É isso, acho que o Cláudio colocou bem, né? A gente tem o direito de protestar, a liberdade de expressão, né? Que nós lutamos por muitos anos, né, no mundo para ter essa condição, né? Uma coisa importante. E, claro, protesto autorizado, colocar seu ponto de vista, seja no mundo real ou no digital, usando redes sociais, usando essas ruas digitais que nós temos no cyberespaço, são sempre, acho que positivos. A gente tem direito, né, de colocar o seu ponto de vista, o meu, enfim, contanto que seja democrático, lícito e ético, tudo sem problema. A lei, ela está aí para isso, né, justamente para o que é o certo e o que é o errado, e aí cada região vai colocar a sua. E, obviamente, quando passa desse ponto, né, atacando uma pessoa, atacando uma empresa e afetando, por exemplo, um e-commerce, tirando do ar, quer dizer, você está atacando o patrimônio daquela empresa. É como se nós estivéssemos ali fechando as portas de uma loja física. Aí você está afetando não só aquele comércio, mas os empregos,
né? Às vezes uma agressão, que hoje a gente fala, pô, tem agressão física, mas na internet a gente está ali com a agressão psicológica, né? Aquela coisa do dano moral, aquela coisa que muitas vezes a pessoa é bem afetada, fisicamente ela está ok, mas ela acabou, né, tendo uma agressão, né, que prejudica essa pessoa, um dano moral, e para isso tem os ótimos advogados aí no mercado, empresas que estão cada vez mais se especializando, jurídicas, para assessorar as empresas e as pessoas, né? Um hacktivismo, ok, pode ter isso, pode ter os protestos, usar a internet, mas tem os limites. O que a gente vê geralmente nas ações de hacktivismo é passar, às vezes, desse ponto, provocar algum tipo de ataque, e aí, claro, quem é prejudicado vai buscar os seus direitos. E aí, hoje em dia, o crime digital tem até direito a resgate, né? Muitas vezes até em bitcoins. Não só em valores reais, mas grande parte das vezes em bitcoins também, né, Jefferson? Porque o que acontece hoje, né, muitos grupos criminosos, é um grande negócio, é um mercado trilionário do crime. Assim, as empresas viveram a transformação digital, estão vivendo. Nós, da sociedade, estamos vivendo essa transformação digital cada vez mais no nosso dia a dia, né? Até brinquei outro dia com um colega e falei, você ainda tem impressora? Porque a gente quase não usa mais, né? Até por uma questão de sustentabilidade é muito positivo. Mas lembrar que há pouco tempo todos nós tínhamos uma impressora, né? Todos nós tínhamos esse hábito. Agora a gente quase não faz isso. Então essa transformação digital, ela foi acelerada pela Covid Transformation, com todo o respeito à tragédia, mas aquela fase do lockdown acelerou. Em 10 anos ou mais, jogou todo mundo nesse cyberespaço, os negócios tiveram que mudar, senão eles iam falir. As pessoas começaram a trabalhar de casa, então mesmo quem não sabia teve que se adaptar. Então essa transformação digital existiu na sociedade. E o crime também teve a transformação digital. É isso que nós temos que compreender. Porque o crime também se atualizou, também investiu, também tem a transformação digital dele. Então aquele golpe fala, bom, nós temos o golpe ali na rua, como é que vai ser no digital? Eu vou tentar enganar o cara ali no físico, como é que eu vou enganar ele no WhatsApp? Como é que eu vou enganar ele na internet? Mandar um e-mail falso, usando uma época do ano, Dia das Mães, que é recente, ou Natal, vamos aplicar um golpe, vamos tentar enganar as pessoas, né? Porque continua sendo esse o objetivo para subtrair um bem, um recurso de alguém. Então, essa transformação digital, o crime também acelerou, é um mercado trilionário, como eu mencionei, e ele está fazendo cada vez mais, ele está buscando os recursos. Então esse crime, eu vou mandar e-mail falso, eu vou enganar nas redes sociais, eu vou tentar clonar a pessoa, clonar a voz da pessoa, para passar um golpe na família, né? Então, aí o resgate, às vezes sequestrar, é mais interessante acessar os dados ali, o banco de dados de cliente de uma empresa, as informações, e para que eu vou roubar isso? Eu vou simplesmente criptografar ou travar aquilo. Como é que você vai precisar usar daqui umas horas? Você quer usar? Me paga um resgate. É o sequestro de dados. Então, veja, para uma empresa que às vezes tem que fazer uma folha de pagamento amanhã, tem que emitir notas fiscais para liberar caminhões para saírem por aí. Aí ela vira refém, fala, ou você me deposita em criptomoeda ou em uma moeda real. Claro que preferem usar as moedas digitais, até por a questão de rastreamento, enfim, me paga, que senão eu não vou liberar isso daí. Isso acontece bastante, tem acontecido cada vez mais, e é o que a gente fala, às vezes, para o médio empresário, né? E o pequeno empresário, que hoje ele está... esse é problema do grande. O grande empresário, o grande banco, a grande empresa, uma grande instituição do governo, ela tem que estar preocupada com isso. Eu aqui na minha pequeno comércio regional, na minha empresa, não preciso. Cuidado, porque esse crime está cada vez chegando mais próximo do cara que tem a mercearia. Hoje, qual é a mercearia que não tem um computadorzinho, que não está na internet? Fala, mas o meu negócio não está, mas você está. E você posta, e você compartilha. Você entendeu que compartilhar ali a sua cliente bem arrumada, o seu cliente bem atendido, é um bom negócio, faz bem para a sua imagem, e é uma propaganda mais barata do que os meios convencionais. Então, o criminoso já entendeu isso. Ele fala, tudo bem, eu vou extorquir um grande banco, é um grande valor, mas tem criminosos e alguns grupos que já estão se especializando nos pequenos e médios. Fala, eu vou pegando um grãozinho de cada um, eu também consigo obter ali, seja em criptomoeda, seja em reais, né? O criminoso, tem alguns que chegam, faz o Pix, que senão eu não te devolvo as fotos
que eu obtive lá da tua empresa, os dados de cliente, às vezes são dados mais ali sensíveis, né? Ou alguma informação que você precisa para operar o seu negócio. E, claro, chega até o ponto da pessoa física, né? Em alguns casos, existem grupos criminosos que estão se especializando na pessoa física. Pegar o dado da sua família, uma coisa íntima ali, fotos, né, da nossa família, dos filhos, que a gente acaba tendo bastante. Fala, eu não sabia que o bandido não precisava entrar pela porta da frente. Ele entrou, só que pela porta digital, pegou as imagens e fala assim, me deposita R$500, senão eu não te devolvo. E aí você fala, pô, vou perder todas as fotos do meu filho da infância. Às vezes você vai acabar aceitando uma negociação maluca dessa. E difícil, às vezes as pessoas até não registram um boletim de ocorrência num caso desse. Elas não sabem que poderiam... Registra um boletim de ocorrência. Você sofreu uma tentativa ou realmente houve ali uma extorsão, alguma coisa. E se a gente não reportar isso, não vai ter estatística. Então prejudica até a Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos que estão responsáveis aí pela nossa segurança. E aí, Cláudio, quando a gente fala, claro, estamos falando um pouco mais de empresas também, né? Por exemplo, toda empresa tem que ter esse esquema de cibersegurança ou não? Aí, claro, a gente está falando desde o pequeno comércio até grandes transportadoras, como o Jefferson citou aqui para a gente, que precisam realmente, ou multinacionais, que precisam não só dos seus dados, mas dos dados principalmente dos seus clientes resguardados, e aí a gente resvala na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Perfeito. Hoje, quando a gente olha para qualquer organização, na verdade, a gente pode até pensar em profissionais autônomos, né? Por exemplo, eu tenho um colega que ele trabalha com fotografias para eventos, né? Fotografa casamento, esse tipo de coisa, e a empresa dele é basicamente ele e a esposa, tá? E eles foram vítimas ali de uma infecção por um ransomware, que era isso que a gente estava comentando, né? Esse código malicioso, esse malware que sequestra dados através da criptografia. Então imagina ali que ele tinha um conjunto de fotos que ele estava tratando de eventos, casamentos e não tinha um backup, tá? E foi infectado por um ransomware que criptografou todas essas imagens. Tá, se eu não tenho um backup, eu não tenho como restaurar. Qual é a alternativa para ele? Porque ele não teria como, por exemplo, recriar essas fotos, obviamente, porque os eventos já tinham passado. Então, fica realmente ali numa posição bastante difícil, né, da gente saber como lidar com esse tipo de situação. Então, assim, hoje, independente do tamanho da organização, você precisa ter ali uma camada de proteção contra riscos cibernéticos. Claro que isso daí vai mudar de acordo com o perfil da tua organização, com o tamanho, com a área que você atua, mas de um jeito ou de outro, pelo menos uma segurança da informação básica, uma segurança cibernética básica, vai ser fundamental para qualquer organização. E como você acabou de citar, quando a gente trata o que se chama de dados pessoais, né, que são informações ali sobre pessoas naturais, entra também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que sim, a organização vai precisar obedecer. Então é bem importante estar atento a esses temas. Jefferson, tem aqui essa questão da LGPD, a gente já avançou bastante, né, com essa lei, mas ainda tem muita coisa. Eu queria ouvir também, você que falou bastante, né, dessa área empresarial, se é toda empresa que já tem, ou se, imagino que não, mas se grande parte delas já está entendendo essa necessidade de ter um profissional ou um sistema que resguarde as suas informações. Olha, eu acho que o Brasil foi pioneiro, né? E acho que está na vanguarda adotando uma lei, né, que é importante para o cidadão, né? A gente proteger os dados pessoais. E eu falo que nós, profissionais de segurança e cyber, e não só os que estão envolvidos na segurança pública, né, mas todos os profissionais que trabalham com segurança, cibersegurança, nós trabalhamos para quem não tem que saber nada de tecnologia. Porque as pessoas falam, ó, não, eles são os hackers que protegem os hackers e os caras com autoconhecimento. Não, justamente acho que a postura de um profissional de cyber e de segurança é nós temos que trabalhar para aquela pessoa mais leiga em tecnologia. Cada vez mais a pessoa comum vai interagir com o ambiente, com os dispositivos, está ficando uma coisa mais... está virando paisagem, né? Parafraseando o Demi Getsko, que é um dos papas da internet brasileira, mas está virando paisagem. Você está usando um relógio, você está conectada, você está interagindo, né? É uma maneira prática de nós estarmos conectados ao ciberespaço.
Então, a LGPD é importante, assim como a GDPR na Europa, que foi 20 anos antes, já estava sendo discutida, e é importante a sociedade se preocupar e todo governo, né, de cada região se preocupar e adotar de acordo com a sua cultura. As empresas, acho que a consciência existe sim, até do pequeno, o médio não se fala, porque o médio fornece para o grande, e o grande, claro, é um grande alvo piscante, né, de oportunidades e também para o cybercrime. Então existe, claro, uma adoção. Independente disso, né, acho que para o pequeno, médio ou para o autônomo, como o Cláudio colocou, o colega dele, independente da lei exigir, acho que é um respeito ao meu cliente. Se eu sou uma pequena empresa e eu pego os dados, se a gente usa ali as tuas informações, procurar o conhecimento, independente da lei te obrigar, até que ponto eu posso pedir? Faz sentido eu pedir tanta informação para minha cliente se ela só vem aqui fazer a mão de vez em quando? Claro que eu queria ter o e-mail dela, o telefone dela, até para um conforto, para o atendimento, para a gente marcar melhor a hora, para encaixar ali dentro dos horários disputados de uma jornalista que tem o horário corrido, né? Mas, claro, isso é um conforto, é atendimento, é aquela busca do empresário por atender bem. Isso começa com um pequeno empresário num bairro. Agora, é importante a lei, né? Mesmo que a lei não te cobre, dá uma olhada na lei, procura conhecer, né? Consulta um amigo advogado, empresas de informática, às vezes pequenas, regionais ali do bairro, que a meninada está começando, mas já está antenada nisso, já está estudando segurança. Então eles podem assessorar, assim como eu lá no começo da minha carreira, assessorava ali os comerciantes do bairro, onde eu comecei na periferia de São Paulo a estudar tecnologia e fazer isso. Então hoje eu acho que tem uma nova geração desses pequenos empresários de tecnologia, um empresário de bairro que fala, bom, preciso da tecnologia, uso a tecnologia, a lei não está batendo em mim, mas eu posso usar essa lei como uma referência para prestar um melhor serviço para o meu cliente. E acredito que o brasileiro ele é muito bom de compreender a importância disso, não só o grande empresário como o pequeno. Acontece que às vezes a lei aponta mais para o grande, então o pequeno fala, não está me cobrando, eu não vou fazer. Mas aí você tem que entender o seguinte, não é só a questão com o seu cliente. Quando você começa a estudar isso e trazer um pouco disso para o teu negócio, você está protegendo o teu negócio também. Porque você sabe onde guardar melhor, por que tirar um backup, como o Cláudio falou. Sou um autônomo, vou lá, faço uma festa de casamento. É o teu negócio, ninguém vai fazer aquela foto de novo do beijo da noiva com o noivo naquele momento. É guardar um momento da vida das pessoas, né? Então, tira um backup. Tira uma cópia, quer dizer, esses profissionais, até, acho que ele é mais importante até, a lei, a interpretação da lei é mais importante para o pequeno até, do que para o grande. O grande tem um jurídico, tem uma estrutura, tem milhões de dólares para fazer adequação. O pequeno ele tem que entender que muitas leis, às vezes ela vem como parece uma ameaça, mas ela pode ser um benefício, algo que você pode usar a seu favor para te diferenciar, proteger o teu pequeno negócio, que às vezes é familiar, como o Cláudio colocou aqui, e vai te dar uma vantagem competitiva. Porque muitas vezes um negócio pequeno ele nem aparece na estatística, ele nasce, cresce e some num incidente desse. Sumiu, afetou uma família, a renda familiar. Um grande não, um grande a gente fica sabendo pela mídia, ela tem uma resiliência muito maior. Então, acho que as pessoas entendendo que a lei, muitas vezes parecendo ruim, mas ela te traz um benefício por outro lado, e aí faço uma analogia comum. Anos e anos atrás veio uma lei obrigando o cinto de segurança no carro, lembra? Todo mundo reclamou. Quantas vidas nós salvamos depois por essa questão incômoda de fazer isso aqui e conectar um cinto que protegeu quantas vidas e hoje é algo que virou paisagem, todo mundo pratica. Então eu acho que a segurança, a cibersegurança, ela não está tão distante da pessoa comum, porque você já está na internet, porque você já usa isso, você já pratica e muitas vezes uma LGPD que parece algo de advogados, é algo que o teu advogado tem a obrigação de te ajudar, caso você tenha ele ou um amigo. Mas é algo benéfico também, muito positivo, que protege o cidadão, protege o dado, a informação ali sensível das pessoas e um pequeno comércio pode ser muito beneficiado, independente de ser cobrado pela lei. Muito bem, a gente vai sair para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais debate no Alesp em Pauta. Até já!
de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, debatendo o Dia Mundial da Internet, celebrado em 17 de maio. Temos uma legislação estadual também que versa sobre isso, fala especificamente sobre observar esse ambiente digital para crianças, jovens e adolescentes, de autoria do deputado Mauro Bragato. Me ajudando nesse bate-papo, hoje tem o Jefferson Dadário, CEO e consultor sênior em cibersegurança, e também de forma remota conosco, Cláudio Dodit, especialista em segurança da informação e privacidade e proteção de dados. Mais uma vez, muito obrigada para os dois. Vamos lá, Cláudio e Jefferson. Cláudio, vamos voltar falando, temos aqui, quando a gente fala de internet, é um mar, é um assunto sem fim aí, né? Infinidade de coisas e possibilidades, mas a gente passamos no primeiro bloco falando muito sobre segurança e cibersegurança. Agora é hora da gente falar sobre as modernidades, né? E coisas que todos estão muito atentos. A inteligência artificial, o chat GPT e esse tipo de coisa. E as próprias automações, realmente, né? Que as casas cada vez mais automatizadas, os dispositivos cada vez mais conectados, né? Para onde nós estamos indo, Cláudio? Olha, essa é provavelmente a pergunta mais complexa que você me fez, tá? Porque hoje, com cada semana a inteligência artificial dando um salto, né, e surpreendendo a gente, é realmente difícil de prever exatamente para onde a gente está indo. O que eu acho que é fácil de dizer é que ela vai ser, como qualquer outra tecnologia, cada vez mais utilizada, tá? Se a gente olha ali gráficos de adoção por quantidade de pessoas, a IA está extremamente pulverizada, com mais e mais pessoas usando, muitas vezes sem perceber, porque hoje até, às vezes você está num atendimento em um site, algo do tipo, manda uma mensagem para esse site, está uma IA respondendo sem você sequer notar. Ontem mesmo, ou foi antes de ontem, a OpenAI, que é responsável ali pelo ChatGPT, divulgou a versão nova, né, o ChatGPT 4 Omni, que eles estão chamando. E essa versão mais recente, alguns recursos ainda estão sendo liberados, tá? Mas tem um vídeo muito interessante que mostra uma pessoa interagindo com o ChatGPT, não meramente digitando um texto, tá? Mas interagindo como se fosse uma chamada de vídeo. E nessa atualização ele responde ali de uma maneira extremamente natural, tanto que lembra muito bem aqueles filmes, seriados de ficção científica, né? Quando a gente olha, eu sou fã de ficção científica, então quando olha ali para o computador da Enterprise, né, desde o Capitão Kirk falando, é praticamente a mesma coisa, tá? Não é que a gente vai ter ali uma IA senciente, não é nada disso, tá? Ainda tem algumas limitações, mas ela caminha de maneira para aumentar cada vez mais o uso e realmente ser algo muito mais natural, muito mais fácil de qualquer pessoa utilizar, porque você simplesmente vai conversar com a tecnologia, vai bater um papo do jeito que a gente está fazendo aqui e ela vai te ajudar, vai te responder. Então, não precisa, por exemplo, de muito treinamento, pelo menos para você começar a utilizar. A adoção, realmente, eu acredito que nos próximos anos vai se espalhar bastante com cada vez mais pessoas, empresas, utilizando aí algum tipo de inteligência artificial. Jefferson. Onde vai chegar é uma pergunta sensacional, né? Porque os saltos que nós estamos dando, se a gente pegar de 2000 até 2010, você já tem uma transformação, o gráfico, né? Ele é assim, ele ainda tem uma curva. Você pega empresas que valiam trilhões de dólares na bolsa e essas empresas, algumas já foram totalmente substituídas por empresas digitais, empresas que estão muito envolvidas com a inteligência artificial. E agora esse gráfico ele não faz mais curva, né? Ele está subindo. Então a oportunidade, a quantidade de oportunidade para as pessoas é gigantesca. O salto que nós vamos dar, por exemplo, na medicina, é surreal. Porque imagina você tendo a IA, né, generativa, com a ChatGPT, ela fazendo o que nós levamos décadas para aprender. Né? Faz uma analogia com o ser humano. Nós aprendemos a ler, escrevendo, né, lendo. A gente tira 11 anos. Ontem mesmo eu vi uma palestra sobre isso, muito boa, de um grande expert no assunto. Você levou 12, 13 anos ali para aprender.
A IA está aprendendo tudo isso que nós levamos 10, 11 anos em minutos. Então, quando você está ali interagindo com a ChatGPT, por exemplo, né, a generativa, ela está aprendendo com milhares de nós em minutos o que nós levamos décadas, 2 décadas para aprender. Então, a velocidade é muito grande. Então, ela vai aprendendo o que é bom. Eu gosto muito de falar que a tecnologia potencializa tudo, o que é bom e o que é ruim. Do mesmo jeito que pode ser usado para o bem, para a saúde, para a pesquisa, para o setor financeiro, para a educação, nem se fala, né? Você vai dar saltos, né? Nós podemos realmente atingir a solução de problemas que nós estamos lidando com eles há século. E nós poderemos resolvê-los em pouco tempo. A quantidade do processamento, e agora a partir do ano passado também, os computadores quânticos, é um salto muito grande para o ser humano como um todo, se nós quisermos realmente evoluir usando a tecnologia para o bem. Eu procuro entender que nós vamos usar a maior parte disso para o bem, para as pessoas, para a saúde, para a educação, para nós podermos vencer várias barreiras que nós temos hoje. Talvez uma sociedade mais justa, por incrível que pareça. Parece um paradoxo, né? Parece que a tecnologia vai controlar tudo, mas será que a gente não pode também ter um pouco mais de sociedade mais justa, mais igualitária e isso ajudar de alguma maneira? É um paradoxo interessante. Um dos maiores riscos apontados no relatório de riscos que é gerado todo ano, que é o Global Risk Report, lá no Fórum de Davos, que acontece em Davos todo começo de ano, é um risco sobre a desigualdade digital que pode ocorrer, que aí eu acho que é um ponto que pouco está se falando, né, nos governos, mas realmente tem pessoa que vai ser analfabeta digital e totalmente excluída. Em contrapartida, você tem uma geração de pessoas jovens que estão usando para educação, usando para acelerar, para gerar negócios, para transformar realidades das suas comunidades com a tecnologia. E a IA vai ajudar muito nisso. Ela vem como um grande recurso que, se nós soubermos usar da maneira correta, sem dúvida, a gente pode ter uma evolução muito grande como ser humano, como sociedade, e pode ser, talvez, a solução de muitas disputas que nós estamos tendo hoje, vendo aí, em vários momentos, esse cenário geopolítico complexo que nós temos, né? Talvez resolver problemas como é que a gente vai manter alguns recursos naturais, que a gente já está preocupado com comida, com água, clima. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade na mão para a sociedade e a IA, sem dúvida, ela é o grande recurso. E como o Dot falou, né, a gente está vendo a cada semana, a cada mês, novas tecnologias, né, uma evolução. Né? Agora saiu uma versão nova, né, Cláudio, do ChatGPT, que talvez seja o mais conhecido do pessoal e mais acessível. Está ali a versão gratuita e tem a versão paga, mas que está aí, está disponível, e onde nós podemos chegar, eu acho que se tivermos uma consciência boa, tivermos alinhado realmente com os nossos líderes, a gente pode dar um salto que a gente levou séculos para fazer isso no passado, e agora a gente pode levar isso em décadas, em pouco tempo, e isso seria muito positivo para todos. Até porque tem o outro lado dessa moeda também, até mesmo com a questão da inteligência artificial. A gente está vendo, né, vídeos, falas, enfim, coisas que simulam a realidade e que não são as pessoas, e precisa... O que é o real. O que é o real, né? Sim. A gente é uma coisa meio Matrix, assim, para quem é dessa época, realmente. Agora, o Jefferson tocou, Cláudio, numa questão muito importante, que é a questão da desigualdade digital, né? Algumas pessoas, nem todo mundo, a gente está falando realmente do acesso mesmo, né? A ter um smartphone, a ter uma internet que permita fazer uma série de manobras aí, ou de ter um computador, ainda não é uma realidade. Claro, muita gente tem, de repente, um celular, um smartphone, mas muitos ainda usam o crédito, né? Ou o básico. Estamos vivendo o 5G, o 5G ainda não é uma realidade em todas as cidades do estado, muito menos em todas as cidades do Brasil, né? Então, como que fica essa desigualdade digital? É uma boa pergunta, porque vai criar um abismo aí, principalmente entre gerações, ou não só entre gerações, mas entre classes sociais, realmente. Realmente essa questão assim, da gente olhar para, digamos, a democratização da tecnologia,
é um ponto bastante preocupante ao ponto de estar ali dentro do reporte aí, do Global Risk Report, encabeçando ali os riscos globais e se não tiver um forte apoio, iniciativas tanto do segmento público, mas também do privado, para sanar essa desigualdade, vai gerar exatamente isso que você falou. A gente vai ter um grupo pequeno ou grande, enfim, mas que tem ali um acesso a uma série de recursos que vão certamente beneficiar eles, e vai ter um grupo de pessoas que acabam realmente sendo excluídos, tá? De todo tipo de tecnologia. E a gente sabe que às vezes até é difícil falar disso. Eu estou sendo excluído ali de usar inteligência artificial para quando uma parte da população, por exemplo, não tem nem saneamento básico na sua residência, né? Então, são pontos ali que realmente são muito delicados e que, na verdade, o que precisa é realmente de muitas iniciativas, investimentos, de novo, tanto do segmento público quanto do segmento privado, para que a gente possa fechar um pouquinho, né, essa lacuna aí dessa desigualdade, é algo que merece atenção. Existem aí algumas iniciativas, a gente pode citar várias iniciativas, como, por exemplo, um programa interessante é o Hackers do Bem, que a gente viu aí do governo recentemente, né, que, voltando até a pauta um pouquinho anterior, treinava ali as pessoas para lidar com segurança cibernética, enfim. O que a gente tem que fazer é realmente olhar com mais carinho esse tipo de iniciativa, ampliar, quem sabe aí até propiciar outras iniciativas que tendam a fechar essa grande, digamos assim, esse grande desequilíbrio que a gente está vendo aí em termos de democratização da tecnologia. E o 5G, Jefferson, veio para democratizar mais, se acredita, todo esse processo? A gente sabe que ainda é muito lento, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ainda não são todas as cidades que já têm funcionando plenamente, né? A briga pelos Gs, né? A gente passa o dia procurando os Gs, né? Eu quero o 5, o 3, tem hora que está no 2. Mas brincadeira à parte, é claro, o 5G, como qualquer recurso de telecomunicação, que ele seja amplamente difundido, né? E a gente está falando basicamente da velocidade do uso da internet e do cyberespaço, e quanto mais rápido nós tivermos esse uso, melhor. Mas se a gente pensar um computador de 20 anos atrás, a gente colocava ali para rodar, né? Demorava para processar as coisas, e hoje nós temos uma tecnologia na nossa mão que é mais rápido do que, por exemplo, os servidores de bancos de 20 anos atrás. Então, a capacidade de processamento que hoje uma pessoa tem no bolso dela é gigantesca. Processar um jogo, um vídeo, né? Aquela coisa, a pessoa carrega rápido, vai rápido. O 5G é acho que é uma grande proposta, né? O 6G já vem por aí, já está batendo na porta para vir aí logo na sequência. E aí nós estamos falando de um salto também importante, porque mais dispositivos conectados, a comunicação entre esses dispositivos, uma interação da automação maior. A sua geladeira vai saber como ela interagir com a energia e ela mesma controlar e economizar energia, sem você ter que ficar dando comando. Falar, ela mesma vai se ajustar. O ambiente, a luminosidade de casas, talvez que é o mais próximo de nós. Então a gente pode usar isso para sustentabilidade, a gente pode ter vários dispositivos para ajudar mais ainda no ESG e novas preocupações que nós temos, o acordo, né, os objetivos globais de clima, de economia, de recursos. Então veja quão é importante o 5G, o quão é importante isso estar disponível para a população, inclusive a mais carente, aquela mais periférica. Você fala, você está dando poder, você está dando o acesso à educação, o acesso à comunicação, você está chegando, está levando um poder para uma escola pequena lá, afastada, quer dizer, você está dando aquela condição dela se conectar com uma sala de aula que é o planeta todo. Então, quanto mais rápido isso for, quanto mais, claro, temos aí órgãos competentes, o governo para definir as regras, e quanto mais as operadoras de telecomunicação conseguirem fazer isso, melhor para a sociedade, melhor para todos nós. E isso a gente também faz parte desse salto, né? Inteligência artificial, 5G, tudo isso combinado na mão de um menino criativo, ávido pelo conhecimento, lá na ponta,
você está falando de novas empresas, de novos negócios, de resolver problemas que estão ali sendo vividos naquela região. Né? Veja agora, no Rio Grande do Sul, teve novos sites saindo rapidinho para ajudar nas doações, quer dizer, iniciativas de empresários ou de grupos de escola, né? De pessoas que querem ajudar, e acho que essa tecnologia estando mais acessível, você tendo barateado aí as tecnologias e o 5G para conectar, é sensacional. Para o agro nem se fala, né? Para o agro você vai poder economizar muito, não é que você fala, aquele agro lá, mas é muito caro ter o trator, ter essas coisas todas. Pô, você vai ter uma chance do cara estudar, pesquisar, compartilhar, acessar mercados, usar sensores, e isso talvez o pequeno ali vai ser o grande impactado. Então esse 5G, ele tem que vir cada vez mais rápido e vai ser um desses novos pilares dessa transformação que está acontecendo junto com a IA. Cláudio, para a gente já se conduzir ao final, né, a legislação para esse mundo virtual tem se falado muito, né, tentado regular, tentado regulamentar. Quando a gente fala de mundo virtual, a gente acaba falando também de fake news e diversas outras coisas, ou até esses ataques, os hackers, hacktivismo, desculpe. Enfim, é todo um mundo novo, né? Você acha que a legislação está acompanhando na mesma velocidade que as mudanças estão acontecendo? Olha, realmente, quando a gente vê as mudanças que são refletidas aí, principalmente por conta dos avanços tecnológicos, é muito difícil que a legislação acompanhe na mesma velocidade, na mesma medida. O que eu tenho visto são boas medidas nesse sentido, né? Boas iniciativas nesse sentido. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente também já tem projetos de lei que tratam de disciplinar a inteligência artificial, né? Que, ao mesmo tempo que eu considero uma tecnologia extremamente fascinante, é algo que eu estudo muito mais por curiosidade própria do que simplesmente porque é uma área que acaba se envolvendo no meu trabalho. Ao mesmo tempo eu vejo que tem ali uma série de desafios, né? Temos questões com viés da IA, explicabilidade, questões de privacidade, segurança, e realmente requerem aí um avanço, né, nas leis e regulamentações sobre o tema. Mas enquanto a gente vê uma nova IA praticamente toda semana, difícil a gente pensar que isso vai estar refletido na lei, na regulamentação de maneira tão rápida, tá? E, de novo, são pautas importantes, pautas que afetam a sociedade como um todo, e aí realmente requerem atenção para ter aí uma instrumentação jurídica compatível, né, com esses avanços tecnológicos. Hoje em dia a gente está mergulhando aí nesse mundo da tecnologia, da inteligência artificial, dos dispositivos conectados. Eu olho aqui para o meu lado, eu tenho uma tomada inteligente, uma assistente virtual inteligente, uma lâmpada inteligente, e nenhum desses caras aí posso dizer que são infalíveis em termos de segurança, tá? Então, quanto mais a gente consome de tecnologia, mas eu vou aumentando a exposição aqui do meu ambiente, e é importante que a gente volte para aquela ideia de trazer cibersegurança, né, segurança cibernética, não só para o ambiente empresarial, mas também aí para o ambiente familiar, tá? E quanto a essa questão de notícias falsas, né, as fake news, a IA realmente é um grande potencializador. Então, existem muitas preocupações quanto a esse tema. De novo, já existem iniciativas aí, projetos de lei que ajudam a tratar, mas é algo que realmente a gente sabe que a tecnologia tem uma tendência de evoluir muito mais rápido do que a legislação. E aí, Jefferson, é um impasse. As leis, elas vão ter que acontecer, né? E acho que os legisladores e o executivo têm que ficar muito atento, né? Acho que toda a camada política tem que ficar muito atento a essa transformação que a sociedade está vivendo, né? Os novos recursos e o quanto isso vai impactar. Nós vemos a Europa agora com leis tentando falar, olha, tudo bem, você pode criar o avatar do Jefferson, da Mariana, e você pode fazer isso com a IA, a IA tem esse recurso. Vai copiar a nossa voz, copiar a nossa imagem e tal. Mas tem que identificar quando é o avatar do Jefferson e quando é o Jefferson, porque senão isso vai ficar uma loucura.
Então já veio alguma discussão, olha, você pode até criar, mas vocês vão ter que informar, colocar alguma tarja ali, alguma coisa que dê para o ser humano perceber. A gente sabe que isso é muito complexo, né? Hoje a IA está possibilitando fazer isso que nós estamos fazendo, e se a gente quisesse com a IA falar, estamos na praia, ela criaria o cenário, colocaria tudo isso, quer dizer, é um recurso interessante, né, que reduz muito o custo, mas também impacta empregos, né, que é um ponto que vai ter que ser muito discutido. A ISO, o Fórum ISO, né, International Standardization Organization, que definiu ISO por uma cadeira, por um carro, já tem uma ISO agora de IA, que até ontem eu perguntei para um grande especialista, você acha mesmo que a ISO 42001, que é voltada para a inteligência artificial, será que ela vai pegar? E ele falou, é difícil controlar tentar regrar e controlar uma coisa que cresce melhor sem as regras, né? Porque o avanço, o grande salto da inovação é não ter, entre aspas, essas regras. Mas aí vem a lei justamente para dizer onde é o limite disso. Por isso que a lei vai ter que ficar atenta para não inibir a inovação, né? Leis, vamos parar de usar tudo, aí não vai ter inovação. Ela vai ter que deixar essa inovação acontecer, mas vai ter que procurar saber onde é o limite disso. Criar nossos avatares fake pode criar um problema não só para a gente, como para os nossos empregos, para a nossa família. Ao mesmo tempo é bom, né? Se a gente pudesse tirar uma folga quando está doente e nós continuarmos aqui ajudando, seria interessante. Então a lei já está se movimentando em alguns lugares para tentar ajudar isso, e é o papel do legislador, é o papel do executivo, estar atento a isso. Agências sendo criadas aqui no Brasil mesmo, grupos, comitês, agências que têm esse objetivo, independente do governo, acho que é uma questão de Estado, independente dos partidos, é uma questão de sociedade, e a gente tem que pensar nisso como cidadão, como pai e mãe, como família. E claro, né, a gente vê ISO, que é um negócio muito ligado às empresas, tentando ajudar também, falando, vamos criar uma ISO. Quando você for desenvolver uma inteligência artificial ou for usar uma inteligência artificial para o teu negócio, qual o impacto disso para a sociedade? O quanto impacta as pessoas e a sociedade? Talvez a gente tenha até uma intenção muito boa, mas será que a gente avaliou esse impacto? A gente avaliou esse risco? Como você disse, o lado bom e o lado ruim. A gente vai ter que sempre pôr na mesa e falar, olha, os prós são esses, os contras são esses, e é claro que aí o executivo e o legislativo vai ter que ficar muito atento a isso para tentar ajudar a sociedade, né? Para a gente poder ver as leis nascendo sem inibir a criatividade e a inovação, que pode salvar vidas, mas ao mesmo tempo ajudando a proteger as empresas, os empregos principalmente acho que o pequeno empresário, o autônomo, que no Brasil representa uma parte absurda da nossa economia informal aí, que é muito importante no Brasil. Quer dizer, é um limite muito tênue, né? Gostaria de agradecer demais Jefferson, Cláudio, pela participação no programa de hoje. Nós conversamos no Alesp em Pauta com Jefferson Daddario, CEO e consultor sênior em cibersegurança, e Cláudio Dodge, especialista em segurança da informação e privacidade e proteção de dados. Mais uma vez, obrigada, senhores. Uma honra, obrigado. Agradeço pela oportunidade. Obrigada, Cláudia. Agradecemos também a sua presença que esteve conosco, seja pela TV ou pela internet. Você já sabe, a gente se vê ao longo da programação.